justo eu servi, deixar que um justo saísse deste inferno. O resultado de minhas ausências e delírios, que continuaram cada vez mais intensos, foi fatal. Fui considerado inútil pelos meus chefes, doente mental, incapaz para qualquer tipo de serviço responsável e outras coisas. Passei pela inevitável entrevista com Gabriel, no Salão da Pedra Negra, onde acredito que vocês estiveram também. Fui muito sincero e cheguei a chorar. Falei com o mago que não lhe desejava mal, aliás, estava tão doente que não desejava mal a mais ninguém, que queria algo mais, que sentia meu coração vazio, que não queria prejudicar pessoa alguma e procurava paz para mim e para todos. Por momentos, senti que o coração dele também estava balançando, tive as mesmas sensações e impressões que você. Pensei até que ia respeitar minha nova opção de vida, me deixar ir embora, me estender a mão, pois notei compaixão nos seus olhos. Mas, foi por pouco tempo. Acho que eu mesmo é que estava doido de pensar isso. Era alguma emoção qualquer dele, mas não a que eu imaginava. De qualquer maneira, ele se refez logo e o resultado vocês estão vendo. Eu estou aqui preso. Antes, porém, fui torturado com descargas magnéticas na mente e no coração. Não gosto de me lembrar. Foi horrível. Vocês ainda não conhecem e espero que nem conheçam as torturas daqui. Mas, nisto tudo, guardo comigo duas vitórias inúteis para mim no momento, pois em nada me ajudam, embora muito me alegrem. A primeira, comecei a me sentir cada dia mais leve, mais tranquilo, quase feliz, embora tenha perdido a noção de tempo, trancafiado aqui. E não acredito que tenha chances de sair. Embora vivendo quase no escuro, neste lugar onde tudo é eternamente sombrio e frio, sonho com muita luz e continuo vendo minha mãe naqueles lugares, me chamando. Ah, se eu pudesse! Se fosse verdade, se minha mãe estivesse a meu alcance. Não me lembro como vim parar aqui, como vou saber onde ela está? Éramos tão amigos, tão ligados. A segunda vitória é que, em momento algum, ele, que é tão forte e poderoso, conseguiu entrar em minha pobre e desprotegida mente e descobrir que fui eu quem deu cobertura a Inácio. Minha condenação foi por ter me tornado um guarda-relapso e não cumprir fielmente os meus deveres, desinteressando-me deles. Ainda bem para mim. Inácio era o amigo e irmão, que sabia protegê-lo sem concordar com seus atos, o único que tinha condições de aconselhá-lo, repreendê-lo e, o melhor, ser ouvido. Acredito que tinha esta força sobre o mago por ser infinitamente superior a ele nos caminhos do coração, sempre dando bons conselhos e tentando ajudá-lo a se elevar. Por sua vez, Gabriel só confiava em Inácio, única pessoa em quem acreditava e de quem gostava. Se alguém tivesse o poder de tirar algo bom do mago, seria Inácio. Não entendo como duas criaturas tão diferentes podiam ser tão unidas. Uma vez comentei isto com um amigo e este amigo, o João, falou comigo num negócio muito esquisito de muitas vidas, reencarnação, coisas muito estranhas. Por via das dúvidas e porque não entendi nada, dei um fim em nossa amizade, senão ia acabar me comprometendo. Logo depois, soube que levaram João para o campo de pedras. Bem feito. Ficar conversando fiado dá nisso, pensei eu na época. Mas, voltemos ao assunto principal. Quando soube da perda do amigo, o homem quase enlouqueceu de fúria. E de dor não revelada, creio eu, pois, no fundo, ele sabia que o outro era superior a ele, se não no poder mental, pelo menos no poder moral. De vez em quando, eu me pergunto, sem resposta, como consegui enganá-lo. Não sou forte e nem tenho os poderes dele. Ainda bem para mim, se descobrisse, não sei o que seria deste pobre coitado. Mexi logo na maior ferida dele. Ou melhor, criei a maior ferida dele. No íntimo de Gabriel misturaram-se as dores da perda, o orgulho ferido por se ver preterido, a mágoa, o horror de ser desprezado, mesmo sendo tão poderoso. E quem sabe mais o que? Uma voz emocionada e embargada respondeu atrás de todos. Porque você amaciou seu coração, tornou-se bom e saiu da faixa vibratória dele, José Anselmo, meu irmão. Só isto.
Mas isto tirou toda a força dele sobre você. A única coisa que ele podia, a partir daí, era mantê-lo trancafiado, em virtude da sua ignorância da nova condição. Caso contrário, nem isto. Você já estaria longe a esta hora. E obrigado, meu amigo. Deus queira que eu algum dia possa retribuir sua generosidade. Você foi a chave da minha recuperação espiritual. Eu não me deixava dominar por Gabriel, como você disse, mas havia uma coisa que eu jamais conseguiria, por causa do violento processo de imantação entre nós dois, que atravessou até o portal dos mundos, abrir o portão da liberdade. Cheguei várias vezes até ali, mas tive que retroceder. Ao soltar a trava, você me libertou, pois soltou as minhas amarras também, entendeu? Devo-lhe muito, muito mais do que você pensa. José Anselmo e Inácio se abraçaram chorando, no meio do silêncio, da surpresa e da emoção geral. Foi quando a porta se abriu com estrondo e Dalva e Jaciara foram atiradas para dentro, julgadas sem piedade no chão. Imediatamente amparadas por Pedro e André, e ainda assustadas, elas contaram que, apenas viram os amigos saírem presos e a rua se esvaziar, saíram do esconderijo e esgueiraram-se por entre os muros silenciosamente. Nunca haviam visto um local tão cheio de cruzamentos, embora tudo fosse quadrado e retangular. Nada redondo. As casas, se é que eram casas, pareciam grandes caixas de pedra, todas com janelinhas também quadradas e gradeadas, bem no alto das paredes. Até a pracinha, aonde chegaram totalmente perdidas, era um grande retângulo, onde desembocavam várias ruas, numa ordem perfeita e espaços iguais. Havia gente por todo lado, como um grande e desorganizado mercado. Todos pareciam atrasados, sem tempo, agitados. Ninguém olhava para os lados e, até os grupos que pareciam conversar, o faziam andando sem parar, quase correndo. A maioria carregava cestos, garrafões, trouxas e até peças inteiras de panos de cores fortes. As roupas lembravam os trajes medievais e diferenciavam as escalas sociais. Algumas muito suntuosas, em mulheres com grandes e trabalhadas cabeleiras. Outras vestiam camponeses e camponesas, com sapatos de pano grosso cheio de amarras de couro. Todos usavam chapéus pontudos e coloridos. As duas encostaram-se numa parede e ficaram olhando o movimento, tentando localizar alguém que parecesse confiável. O máximo que conseguiram foram olhares de desprezo ou de troça. Começavam a se desesperar, quando uma porta se abriu bem ao lado e uma cabeça de mulher apareceu, mandando que entrassem rápido, pois era perigoso ficarem paradas na rua e sozinhas. Desconfiadas, mas sem alternativas, as duas entraram e se viram em linda e original sala, com cortinas que imitavam o caimento de tendas, em tudo igual a um harém árabe, pelo tipo de decoração e pelas roupas das lindas mulheres ali espalhadas, sentadas ou deitadas em almofadas grandes e confortáveis, que nem prestaram atenção às recém-chegadas. A mulher que as colocara para dentro era mais velha e não se vestia como as outras. Parecia ter grande influência sobre todas e, também, muita autoridade. Com carinho, mandou que as duas se acomodassem à vontade sem medo. Disse que, por enquanto, poderiam ficar ali, pois era certo que estavam perdidas e que não pertenciam àquele local. Elas responderam que estavam um pouco confusas, pois não conheciam o lugar e haviam realmente se perdido dos amigos. Uma outra mulher, alta, morena e de fisionomia dura, entrou na conversa de maneira brutal, dizendo que as duas não se fizessem de rogadas, pois ali ninguém era idiota e estava na cara que não tinham para onde irem. E, sem cerimônia e nenhuma delicadeza, falou que elas agora podiam fazer parte do grupo e que, tinha certeza, gostariam do trabalho de consolar os tristes e ajudar os cansados e relaxarem. Diante do olhar de espanto e incompreensão das duas, uma loura alta e esguia deu-lhes boas-vindas na mais antiga profissão do mundo. E desatou em estrondosa gargalhada. A conversa foi interrompida pela entrada barulhenta e desrespeitosa da polícia, procurando por duas mulheres suspeitas. De susto em susto, elas foram amarradas e atiradas num canto da sala, entre almofadas.
Os policiais pretendiam revistar o local para ver se havia mais suspeitos, antes de levá-las. E foi precisamente isto que facilitou a aproximação da mulher que as deixara entrar. Fingindo apanhar almofadas no chão, ela conseguiu sussurrar no ouvido de Dalva que avisaria Simeão. O encontro com Simeão. Acalmadas as moças e José Mselmo incorporado ao grupo, todos se assentaram no chão, em círculo, para combinarem a estratégia a seguir. Pelo tanto de escadas que haviam descido e baseados nas informações do novo amigo, constataram que a prisão se encontrava muito abaixo dos subterrâneos. E, justamente por isso, sentiam que os abalos na superfície estavam cada vez mais frequentes, pois o interior da terra estremecia em convulsões. A tempestade chegava. Tinham que agir. José Mselmo foi informado da urgência da fuga, do objetivo a cumprir e da destruição próxima. Chorou comovido quando ouviu que agora era membro do grupo. Em lágrimas, jurou que cumpriria a parte que lhe fosse destinada na missão. Mas, quando soube que o lugar de flores, água e paz que via em sonhos existia mesmo e que ele iria para lá, pôs-se de joelhos, agradecendo a Deus por haver aberto seus olhos. Ainda sob forte emoção, ouviram a informação do novo amigo e parceiro. Estamos com um problema. É muito difícil escapar daqui, se não impossível. As fechaduras das celas são controladas magneticamente pelo chefe da guarda, que fica lá em cima. Elas têm precisão total, como André já notou. Falando com o máximo de otimismo, mesmo que consigamos sair, e não faço a menor ideia de como faremos isto, teremos que passar pelos guardas e andar muito pelos subterrâneos. Augusto interrompeu-o. Sabemos que não é fácil, José Mselmo. Nada vai ser fácil, é por isso mesmo que estamos aqui. Não temos outra escolha. Diga-me, caso consigamos destravar esta fechadura, você nos guiará para fora? Conhece estes caminhos? Sim, com certeza. Então, Danilo, passo-lhe a vez. Que vez? De abrir a fechadura, meu caro, a fechadura. Avie-se, vamos. Danilo levantou-se. Os outros ficaram de pé atrás dele, aguardando. Ele se aproximou da porta, colocou as duas mãos sobre a fechadura e cerrou os olhos. Ficou imóvel por segundos e então suas mãos começaram a deslizar em volta do pino principal que entrava pedra adentro, tornando o lacre da porta inviolável. Mais alguns segundos e um ruído de engrenagens que se destravavam se fez ouvir, primeiro baixinho, depois mais alto, cada vez mais nítido o som. As mãos de Danilo largaram o pino, parando a alguns centímetros dele que, lentamente, foi se movendo para trás, até que um clique final escancarou a porta. Com urra, André e Pedro festejaram o fato diante de um atônito José Mselmo, que perguntou incrédulo. Mas, afinal, quem são vocês? Em que ou em quem você se transformou, Inácio? Um novo mago? Por acaso são todos magos? Vocês acabam de me provar que há coisas mais belas e mais profundas, que o meu amigo que eu abandonei pensando ser louco estava aproximando-se da verdade. Diante da alegria geral, foi Inácio quem respondeu. Viemos de onde será seu novo lar, meu amigo. Um local de paz e de luz, onde aqueles que lutam para o próprio aperfeiçoamento vivem e pelejam para auxiliar aos outros que se encontram mais atrás. Lá você morará e aprenderá a ser feliz e fazer os outros felizes também, como vem sonhando há tanto tempo. Sem serem perturbados pelos guardas, e sem nem sequer serem vistos por eles, passaram todos pelo corredor que se tornou inexplicavelmente mais escuro, entrando numa minúscula passagem debaixo da escada e se embrenhando nos subterrâneos, guiados com segurança por José Mselmo que, em suas atividades anteriores, já passara muito por ali. Andaram por túneis largos, agora subindo, e entraram em maravilhoso salão cheio de estalactites e estalagmites, que brilhavam como diamantes. Uma gruta. E de rara beleza. Ali novamente presenciavam dois planos, o da terra e o do além, se interpenetrando com perfeição. Inacreditável. Mas não era possível parar para observar melhor.
Aguardava-os a travessa de mais um longo túnel e mais uma penetração na cortina de separação dos mundos. Uma longa caminhada e saíram do subterrâneo, num local cheio de terra, pedras e lama. José Mcel me informou. Estamos entrando no campo de pedras. Não é agradável, mas, infelizmente, teremos que atravessá-lo. Logo após, sei de um lugar seguro onde me informarão sobre seu amigo Simeão. Infelizmente, nunca ouvi falar dele. Estávamos em campos opostos e, pelo visto, ele é muito mais protegido do que eu. Vamos em frente. O que viram era estarrecedor. Estátuas por todos os lados, nas mais variadas posições, umas em pé, outras caídas, algumas paradas, outras rolando, esbarrando umas nas outras, sujas de terra e barro. No entanto, se observados de perto, os olhos de todas apresentavam-se como as únicas partes vivas. Alguns olhares refletiam ódio e chegavam a dar medo, outros mostravam loucura total, outros mais eram vazios ou desesperados. Muitos estavam molhados e algumas estátuas apresentavam sulcos profundos, que saíam dos olhos e se espalhavam por todo o corpo. Estas pareciam querer se movimentar. O guia informou. As pedras só se derretem com o líquido salgado que, em alguns casos e de repente, começa a escorrer-lhes dos olhos, parecendo lágrimas. É um fenômeno que não entendemos e ninguém se interessa ou consegue explicar. Dizem que é o sal que não combina com este tipo de pedra e é mar que derrete. Parece uma reação química, nada mais. Estes que começam a se molhar muito entram num estranho processo de movimentos desordenados e são os que começam a se derreter. Cruzes. Quando se derretem totalmente, ficam ensopados e soltam uma casca molhada e quebradiça. Então, saem correndo assustados por aí. Para onde? Quis saber André. E eu sei. E quem sabe? A única coisa que alguns falam é que eles simplesmente somem no ar e nunca mais os vemos. Tem uns doidos que dizem que eles viram anjos e, por isso, são expulsos daqui. Vejam se é possível. Mas há outras teorias e muitos malucos que acreditam nelas. Algumas pessoas juram que eles são recolhidos, mas não se sabe por quem, nem para quê. Quem conta baseia-se no fato de que já foram vistos vultos por aqui, entre as estátuas, mas ninguém se aventurou a chegar perto. Tudo são conjecturas. Comovidos diante de tanto sofrimento, mas sem nada poderem fazer no momento, continuaram a andar, até que, lívido, Pedro ajoelhou-se para observar melhor uma delas que, quase livre, tentava se mover, arrastando-se de bruços pelo chão de lama, soltando pedaços semelhantes a cimento molhado e quebradiço. Com cuidado, Pedro virou e seus olhos se encontraram com os olhos suplicantes e cheios de lágrimas do homem-estátua. As mãos, ainda pétreas, se estendiam em direção a Pedro, como que em prece. E os olhos agora molhados de lágrimas de Pedro, se cruzaram com os olhos cansados de chorar de Pedrão Boi. Compreendendo que algo muito profundo estava acontecendo, todos pararam e cercaram Pedro, mantendo silêncio profundo. André ajoelhou-se e colocou a mão no ombro do amigo, numa atitude de solidariedade e presença muda. O que se passou em segundos na mente de Pedro ninguém imaginou ou imaginará, mas o resultado, cheio de misericórdia e perdão, todos presenciaram. Chorando, Pedro foi passando as mãos pela cabeça do infortunado. Depois, desceu-as até o coração da estátua e os manteve lá. Os primeiros movimentos na cabeça e nas mãos de pedra fizeram-se sentir então. Pedro mantinha as mãos firmes no coração do inimigo de outrora, dando-lhe forças e chorando com ele. Os olhos de Pedrão Boi se arregalaram desmesuradamente e ele sofreu violenta convulsão no corpo todo. Grandes pedaços de pedra despedaçada foram se soltando dele, rachando-se como um casulo quebrando-se. Com dificuldade, seus lábios se abriram, murmurando: perdão. O salvador do próprio assassino, chorando cada vez mais, respondeu: quando eu vi qual pedra, havia tanta dor e desespero em seus olhos, que não foi o seu, mas o meu coração que doeu. Seja o que for que você tenha feito, já sofreu muito. E, por me matar e me tirar do convívio amado dos meus,
Eu perdoo você, Pedrão Boi, o homem que em vida foi tão meu amigo e me traiu tanto. E, se eu o magoei a ponto de induzi-lo a tal ato de loucura, perdoe-me também agora, meu amigo. As lágrimas de Pedro, copiosas, caíram no rosto do assassino, misturando-se às dele. E toda a pedra foi se derretendo, enquanto pernas e braços começaram a se mover normalmente. Pedrão Boi voltava ao normal, agora ajudado também por André, que ia passando as mãos em movimentos longitudinais pelo corpo do outro, desembaraçando de invisíveis e ainda pétreos fios. Emocionada, Dalva se lembrou. Meu Deus! O homem que chorava e me passou a imagem de pedras, de estalagmite. Estalagmite, estátua. Ele estava preso ao chão, como estalagmite. E foi socorrido por nós. Pedrão Boi já se encontrava de pé, amparado por André, procurando firmar as pernas. Tentou explicar algo para Pedro, que o cortou. Não quero saber por que você fez aquilo. Tudo tem uma razão na vida e eu mesmo, inconscientemente, posso ter estimulado o seu ato. Quem sabe? O que passou, passou e você tem o meu sincero perdão. Vamos levá-lo e providenciar ajuda. Acalme-se. E o grupo seguiu em silêncio, José Anselmo e André amparando o ex-homem de pedra que ainda sentia dificuldades para andar, Jaciara e Dalva carinhosamente abraçadas com Pedro. Mais adiante, já saindo do campo, notaram que um vulto os observava de longe. Depois, veio se aproximando, acompanhado de outros dois. Haviam encontrado Simeão. Com um sorriso nos lábios e um rosto bondoso, largo manto branco, barbas e cabelos alvos, Simeão lembrava um profeta da antiguidade. Acostumado a agir rápido, antes mesmo de falar com os novos amigos, ele fez um sinal para os dois auxiliares que, imediatamente, desdobraram a padiola que traziam e nela colocaram cuidadosamente Pedrão Boi. Sem palavras, afastaram-se celeremente. Só então o velho Simeão falou. Felizmente encontrei-os. Não se preocupem com o homem que acabaram de salvar. Juntamente com outros que tirei daqui, ele está sendo levado para longe deste pesadelo, onde será cuidado e encaminhado a seu destino. Agora mesmo, todos os que foram libertados nas últimas horas já estão seguros. Já quanto a nós, não digo o mesmo, ainda temos muito que fazer e em pouco tempo. Não podemos nos atrasar e nem estamos livres de ciladas. Sigam-me. Os cientistas. Violento abalo sísmico interrompeu a caminhada, atirando todos ao chão. Relâmpagos e raios cortaram o espaço e fagulhas elétricas desceram ao solo, perfurando e soltando altíssimas chispas de fogo, incendiando galhos secos e árvores mortas. Levantaram-se, uns ajudando aos outros. Simeão avisou que estavam chegando a uma gruta, onde poderiam descansar e fazer os planos imediatos. Correram, por entre os fogos que crepitavam ao tocarem o solo, uns puxando os outros e todos segurando onde fosse possível. Incêndios propagavam-se em todos os locais que a vista alcançava. Desembaraçando-se de uma pedra que obstava o caminho, André comentou. Parece que a festa começou. Ao que Simeão retrucou. Você ainda não viu nada. Ela está apenas se anunciando, uns auxiliando aos outros, correndo entre as labaredas escarlates, conseguiram chegar à gruta onde, mais protegidos, Danilo foi logo ao assunto. Simeão, por favor, satisfaça a minha curiosidade, por que tanta importância a estes dois cientistas? Ainda não entendi isto. Quem são eles? Precisamos tanto assim de cientistas. Meu filho, nem nós nem Gabriel precisamos de mais aparato técnico. Já quanto a objetivos. Um dia, os nossos pontos de vista hão de coincidir e então uma nova história do universo será contada. O casal de velhinhos que veio buscar foi, na Terra, o casal que adotou uma criança abandonada e deu a ela o nome de Gabriel. Cientistas conhecidos no campo da pesquisa da genética humana, eles passaram ao filho muito querido a profissão, os conhecimentos e o nome respeitado nas comunidades científicas internacionais. Só não preencheram o coração dele com alguma fé ou crença, pois não tinham este tesouro invisível.
eram ateus e só acreditavam no exatismo da ciência. O menino, possuidor de uma paranormalidade de altíssima qualidade, aliada a uma beleza física fora do comum, cresceu acreditando que podia tudo, ao lado da facilidade material e da grande inteligência. Tornou-se médico e escolheu dedicar-se às pesquisas no campo das doenças tropicais. Esta parte da história vocês já conhecem bem. Os pais, embora lhes faltasse a paz de uma fé, eram pessoas sérias e bondosas. Digamos que eram aqueles ateus maravilhosos, que fazem o bem, não porque esperam alguma recompensa, mas porque acreditam nele. No caso deles, vendo a situação que criaram, conscientizaram-se imediatamente e sem nenhum orgulho do erro que haviam cometido na criação do ser amado. Tentaram intervir várias vezes junto ao filho, mas não foram ouvidos. Já era tarde demais. No entanto, um grande e real laço de amor unia os três que, logo após a vinda de Gabriel, se reuniram aqui, pois os que ficaram não conseguiram sobreviver à dor da partida do filho amado. Ao se reunirem novamente, vendo os atos loucos e impensados do filho, eles sentiram realmente o peso da responsabilidade para com aquele espírito que lhes havia sido confiado pela força do destino e se conscientizaram da culpa por omissão que tinham em tudo. Descobriram também que a vida continua. Coisa que nunca lhes havia passado pela cabeça, e isto só complicou mais as coisas, pois as consciências acordaram mais. Tentaram mais uma vez falar ao coração do filho, mas em vão. Eles se transformaram então num empecilho para Gabriel que, no entanto, os amava muito, mas se sentia incomodado com as admoestações deles. Os velhinhos tiveram várias chances para escapar daqui, mas recusaram todas, pois os dominava a ideia fixa de salvar o filho querido, embora, por total falta de informação, eles não soubessem como nem por onde começar. Afinal, eles sempre acreditaram só na ciência. Ficaram enredados no seu próprio desconhecimento das coisas do espírito. Se optassem por fugir, não saberiam o que, onde e o que procurar. Optando por ficar e agir em favor do filho, não sabiam por onde começar a fazer o que. Afinal, é muito difícil, praticamente impossível, achar aquilo que não foi forjado previamente no coração e do qual não se tem o menor conhecimento. Criou-se uma situação complicada aí, mais uma vez. Gabriel, também tentando solucionar o conflito à sua maneira complicada, embora amando-os, resolveu as coisas a seu modo, colocou os dois em local confortável, mas completamente isolado e fortificado, onde só ele entrava para visitas periódicas, tentando atendê-los e protegê-los em tudo, menos ouvi-los com seriedade. Achava ele que eram achaques de velhos que um dia passariam e poderiam então ficar juntos e felizes novamente. O silêncio e a mágoa do isolamento imposto pelo próprio filho amoleceram mais ainda os corações dos velhinhos, que foram acordando aos poucos, e, no princípio inconscientes, depois plenamente conscientes, eles começaram a pedir socorro e apoio da misericórdia divina, mesmo sem saberem ao certo o que era o divino. Apelaram para aquela mesma misericórdia da qual eles tinham ouvido falar há muitos anos atrás, em cinemas, jornais, teatros, palestras e mesmo conversas de clientes e colegas, e da qual, aparentemente, nunca precisaram e nem sequer conseguiram entender o mecanismo porque as pessoas acreditavam nela. Algumas vezes chegavam a perguntar aos mais chegados, por que não estudam e resolvem o problema pela ciência exata, que tem resposta para tudo. Crendice popular, reza, tudo isto é desculpa para preguiçoso, diziam. Afinal, achavam muito comodismo quando, ao invés de pesquisar, as pessoas levavam o assunto para o campo da religião e pronto, davam um basta nele. Gostavam até de provocar os amigos mais chegados dizendo, ao invés de acreditar cegamente nisto que você está me falando, vá pesquisar, procurar, achar, estudar, vá. Tudo tem explicação e para isto existem a física, a química e outras ciências mais. Uma vez, ao responder a um cunhado que tentava questionar determinado assunto não concreto, o pai de Gabriel provocou-o, vá procurar lá dentro do seu cérebro o que você acha. Ainda falta muita coisa para pesquisar no cérebro humano.
Por que você não inicia uma coisa séria neste campo? E por aí afora? E foi numa de suas visitas periódicas que o filho descobriu a mudança operada nos pais e se desesperou, entre o desejo de puni-los e o receio de magoá-los mais. Como veem, o coração de Gabriel não é totalmente árido, há esperanças para ele. Aliás, para quem não há esperanças? Danilo interrompeu a narração, eufórico. Viu, José Anselmo? Tínhamos razão. Ele tem pontos vulneráveis. De algum modo, nós conseguimos ver isto. Simeão aparteou. E quem não tem pontos vulneráveis, filho? Nos corações sempre habita a misericórdia divina, basta uma estocadinha. Só que Gabriel luta muito contra o que ele também acredita serem seus pontos vulneráveis, e que considera manifestações de fraqueza. E, ao ver os pais mais fortes, considerou-os fracos e, à sua moda, quis protegê-los. E aprontou outra, colocou-os em estado cataléptico, acreditando cegamente que assim eles sofreriam menos, até que ele encontrasse uma solução. Ao mesmo tempo, desesperava-se toda vez que os via assim, pois ele, o mago poderoso, respeitado e temido, não conseguia curar os pais e trazê-los normais ao convívio dele, para voltarem a fazer a família feliz de sempre. É como ele se sente no momento. Gabriel luta consigo mesmo e, infelizmente, sempre que seu coração é tocado, toma atitude errada. Ele próprio está escolhendo um caminho de muito sofrimento, até conseguir aprender. E não poderá reclamar nunca, apenas lamentar o tempo perdido. Afinal, teve todas as facilidades, até demais, beleza física, inteligência, riqueza material, bons amigos. Mas não soube aproveitar nada. Pobre Gabriel. Augusto estava pensativo e murmurou. Meu Deus! Ninguém me falou que eram os pais do mago. Por quê, Inácio? Acredite-me, você não receberia bem a notícia. Lembre-se de que apenas acabara de acordar. Com muito êxito por sinal. Mas ainda não estava totalmente firme e preparado para tudo. Na medida em que viajávamos para cá, e através das muitas coisas que nos aconteceram, todos nós amadurecemos. Foi um processo muito bonito e, depois que tudo passar, sugiro que cada um de nós pense nisto. Valeu muito mais do que possamos imaginar agora. De certa forma, passamos em mais um teste. Nada acontece por acaso ou com a pessoa errada. No futuro, descobriremos por que nós fomos os escolhidos para essa missão. Há um motivo forte para estarmos aqui juntos, mesmo que não o conheçamos agora, podem ter certeza. É mesmo. Eu me sinto tão bem, tão seguro, bem incorporado ao ambiente e às novas perspectivas, com inteira consciência de que algo muito grande mudou em mim, nenhuma dúvida ou medo me assalta mais. Estou em paz, ponderou Pedro. E eu? Já me sinto uma perfeita alma do outro mundo, alardeou André, rindo gostosamente e fazendo uma careta para Danilo, como se quisesse assombrá-lo. Danilo retribuiu com um tapa na nuca do amigo assombração. Simeão sorria bondosamente, ouvindo as considerações de todos e constatando que, realmente, tinha diante de si novos seres imortais preparados para tudo e, principalmente, com perfeita noção da interpenetração dos mundos e das vidas. Sugeriu então. Que tal irmos buscar o nosso casal? Não temos muito tempo. Confiram só o barulho lá fora. Não será nada agradável conhecer esta parte do mundo de cá, se estivermos por perto na hora em que eclodir todo o potencial da tormenta. Conheço um caminho onde conseguiremos passar com menos dificuldades. A convulsão ainda não deve ter chegado lá, espero. Vamos logo. Levantaram-se e acompanharam Simeão. Seguiram por estreita trilha arenosa e escorregadia, escondida entre grandes pedras, onde a fúria do tempo estava menos assustadora. Entre as estreitas passagens e as colossais pedreiras, ficavam disfarçados e tornava-se difícil a localização deles, pois tinham certeza de que deveriam estar sendo seguidos. A fuga já deveria ter sido descoberta há algum tempo. Andaram bastante, escorregando e segurando uns nos outros, até que pararam diante de uma construção que lembrava uma pirâmide, com a ponta de cima cortada, toda de pedra.
E o primeiro obstáculo apareceu, não havia porta e nem entrada visível. Simeão parou de frente para a pequena e inviolável edificação e abriu os braços, estendendo as mãos espalmadas para o alto. Cerrou os olhos e ficou imóvel. Ligeira brisa começou a soprar só em volta de Simeão, formando um cone cuja ponta sumia no infinito e a base entrava terra dentro, contrastando com toda a violência do lugar. A veste branca e comprida do ancião balançava docemente. A nítida sensação de que ali, naquela hora, dois mundos se tocavam e um se abria para o outro, dominou a todos. Mansamente, uma pedra começou a se deslocar devagarzinho, formando um ângulo com a parede e criando uma passagem, por onde todos entraram sem hesitação, parando em espaçosas salas imóveis, onde, no centro, rico toldo de alva renda pendia do teto em cascatas, cercando uma elevação coberta com tecidos finos e esvoaçantes, mostrando cama protegida, confortável e macia. Em cima, cercados por almofadas, o casal de velhinhos dormia profundamente. Aproximaram-se reverentemente. A um sinal de Simeão, formaram um círculo ao redor deles e estenderam as mãos à frente, com as palmas para baixo. Luz azulada começou a brotar dos dedos de todos, iluminando o local com delicadeza. Sem que precisasse ser lembrado de que a hora era dele, sem medo ou insegurança, mostrando saber o que devia fazer, Danilo adiantou-se e se colocou na cabeceira. As duas mãos no ar, cada uma na direção da cabeça de um adormecido, palmas para baixo, dedos bem abertos e separados. Como por encanto, o cortinado começou a subir delicadamente, permanecendo pairando no ar a uma razoável distância, deixando a cama inteiramente acessível. Danilo ficou imóvel e concentrado por mais alguns minutos, depois ajoelhou e tocou, ao mesmo tempo, as testas geladas. Como se tivessem levado um choque, as mãos do casal começaram a dar sinais de despertamento, os dedos se mexendo com fraqueza, desordenados e sem forças. Por sua vez, as mãos de Danilo, acercando-se dos olhos dos dois, pareciam fazer evoluções no ar, em movimentos ora lentos e circulares, ora rápidos e descendo em direção aos corações. A coordenação de Danilo era excelente e as suas mãos faziam exatamente os mesmos gestos, uma para cada um dos adormecidos. A rapidez era grande e parecia que fazia um mágico desenho no ar. Doce luz cristalina com emanações rosadas começou a brotar das pontas de seus dedos, em direção aos corações dos velhinhos. Desordenadamente, o casal começou a ter convulsões, bater pernas e braços, mas ainda parecendo ter as costas coladas na cama. Danilo, impassível, continuava sua coreografia com as mãos iluminadas. Repentinamente, pararam todos os movimentos descontrolados. E os dois velhinhos abriram os olhos, indecisos, assustados e choramingando como crianças. Dalva e Jaciara acercaram-se, abraçando-os ternamente, beijando-os nas testas e acalmando-os. André e Pedro, de um pulo, ampararam e levantaram Danilo, que parecia exausto. O bom velhinho, arregalando os olhos, perguntou: "São anjos? Existem mesmo anjos?" Inácio aproximou-se. "Somos seus amigos. Viemos buscá-los. Não temam. E nosso filho? Não podemos deixá-lo. Não se preocupem. Um dia ele também irá, quando chegar a hora dele. O lugar para onde vamos agora é o ponto onde termina a peregrinação de todos. Ninguém se perde no caminho, embora uns demorem mais que os outros. Podem confiar em mim." Trovões ribombavam lá fora e forte chuva de granizo começou a cair barulhenta, espalhando pedras imensas que, ao invés de ajudarem a aplacar o fogo, pareciam atiçá-lo. Simeão avisou: "Vamos logo. Temos que nos esconder. Aí vem Gabriel e a tempestade também." Docilmente, os velhinhos se deixaram conduzir pelo imenso carinho das moças. Pelo mesmo caminho que haviam percorrido para entrar, voltaram quase correndo. Sem parar de caminhar rápido, Augusto ia dando as ordens com precisão. "Dalva e Jaciara, não se afastem dos nossos protegidos. Inácio e Danilo deem cobertura a elas."
André e Pedro protejam Simeão. Eu e José Anselmo abriremos passagem de qualquer maneira. Sigam-nos todos, o mais perto possível uns dos outros. Vamos sair em bloco, atravessando qualquer barreira. Lança-chamas nas mãos, pessoal. Bombardeiem as pedras e tudo mais que interceptar o nosso caminho. Os obstáculos vão se derreter. Como sabe? Uma curioso André perguntou. Não sei. Imagino que sim. Eu sabia que não deveria ter perguntado. Eu falo demais. O que é que eu estou fazendo aqui, meu Deus do céu? Foi a resposta bem-humorada de André, acompanhada de uma risada de Pedro. Imensas pedras caíam de todos os lados, quase atingindo o coeso grupo. Galhos secos e pesados troncos desabavam, não se sabia de onde, e o local parecia uma filial do inferno descrito por algumas religiões e pelo próprio Dante. O grupo, bem unido, colados uns aos outros, andava o mais depressa possível, tentando alcançar os portões dimensionais e sair, fugindo rápido do que ainda viria. Tinham certeza muito pior e mais avassalador do que o vento, o fogo, o granizo e os trovões. Combate final. Estavam no alto da colina, aproximando-se das guaritas dos portões avançados da fortaleza, quando puderam ver que lá dentro acontecia a pior e mais terrível devastação. As casas voavam pelos ares, onde se desfaziam estrondosamente, provocando chuvas de pedras, entre fogo, granizo e muita areia. O chão pulsava, abrindo e fechando, abrindo bocas monstruosas que engoliam tudo e todos. Fogo, pedras, granizo, gritos e imprecações fundiam-se num rugido surdo e aterrorizante. As muralhas rompiam-se como se fossem de papel, provocando mais desmoronamentos e mais chuvas de pedras no ar. De repente, bem perto deles, vindo dos ares, um majestoso manto grená cobriu o horizonte, aparecendo Gabriel e sua guarda, que lançava dardos paralisantes em direção ao grupo. As moças abraçaram-se instintivamente aos velhinhos, protegendo-os com carinho e tentando esconder-se com eles num vão de rocha. E então aconteceu o pior, a convulsão final. Violento ribombar, parecendo vir das entranhas do universo, sacudiu a terra e o ar, entre relâmpagos, trovões e cargas elétricas. Como se acompanhando a rotação da terra, tudo se misturou num desespero só, pessoas e escombros. O fogo que saía das entranhas da terra cruzava com o fogo que caía do céu e bolas incandescentes espalhavam-se por todos os lados. Augusto e José Anselmo firmaram-se no chão, protegendo-se. Os guardas de Gabriel voaram pelos ares como bólidos, sendo levados pelo vento e caindo bem adiante, estatelando-se entre os escombros da cidade. O chefe das hostes do mal balançou no ar, escorregou num obstáculo invisível, ficando preso a um tronco espinhoso apenas pelo manto, enquanto a terra abria a garganta gulosa ao seu redor, tentando engolir tudo. Inácio rolou desesperadamente em direção ao abismo, procurando segurar a mão do amigo, que se levantava no ar, tentando agarrar algo. André se atirou junto para auxiliar, Pedro segurando nas suas pernas, ajudando a firmar-se e melhor protegê-lo de uma queda. Formou-se uma corrente de amigos, as mãos estendidas para salvar Gabriel. Fuja, louco, gritou Gabriel para Inácio. Não sem levar você. Seus pais já estão a salvo conosco. Vamos. Estique mais o braço, vou conseguir pegar sua mão. Um sorriso passou rápido pelos lábios do mago que, antes de cair na cratera negra e fumegante, ainda falou e pôde ouvir a resposta. Cuida deles por mim. Eu o farei, meu irmão, até que você mesmo tenha condições de fazê-lo. A terra toda se abriu em gargantas de fogo, enquanto José Anselmo puxava Pedro que, por sua vez, puxava André e Inácio, num esforço hercúleo. A situação era a pior possível e Augusto gritou. Todos de pé. Firmem-se de qualquer maneira. Vamos sair correndo. Braços apareciam entre pedras fumegantes e galhos estorricados, segurando-os e tentando retê-los, enquanto tentavam se equilibrar, uns ajudando os outros a se levantarem. Lamentos e gritos ecoavam por todos os lados. O fogo graçava sem piedade.
Pedras de todos os tamanhos e formatos caíam sem cessar, cruzando-se no ar antes de baterem no chão e se arrebentarem cuspindo dardos explosivos. André, com seu sorriso de menino levado, olhou para Pedro. Morrer não corre o risco de morrer novamente. Portanto, lá vou eu. Seguindo Augusto e imediatamente acompanhado por Pedro e José Anselmo, André formou com eles um grupo coeso de batedores, abrindo caminho para os outros, bombardeando todos os obstáculos. Era fogo contra fogo e pedras, os lança-chamas eram como metralhadoras, cuspindo sem parar labaredas e bolas incandescentes que derretiam os obstáculos do caminho, competindo no barulho com o ribombar ensurdecedor da tempestade. Uma voz conhecida falou ao lado de Augusto. Para que tempestade magnética! Vocês estão fazendo muito mais barulho e limpando mais que ela. De macacão branco e portando um lança-chamas, Francisco parecia mais uma visão de lutador galáctico do que o pacato instrutor do Francisco de Assis. Continuou sorrindo, diante da alegria geral ao vê-lo. Se estão pensando que tem uma fórmula mágica para escaparem daqui, estão muito enganados. Tudo tem suas leis naturais e o local onde estamos também. Precisamos sair por terra. Vamos logo. Nunca me viram. Um sorridente André falou baixinho para Pedro. Ainda bem que desta vez eu não perguntei nada. Fórmula mágica, hein? E Pedro, contagiado pelo bom humor do amigo. Anda logo, menino, anda. Francisco incorporou-se ao grupo, encarando e desmantelando obstáculos, saltando crateras, ajudando os amigos. O grupo todo numa corrida louca para fora e para bem longe da fortaleza. Um roçar de hélices ou asas fez-se sentir acima do barulho geral. Todos olharam para cima e para trás e, no meio do tumulto, tiveram uma visão celeste de amor. Companheiros do Francisco de Assis, liderados por Clara, literalmente voavam, descendo suavemente bem no meio das convulsões. Que é isso? Que coisa mais linda! Meu Deus do céu! Gritou André para Inácio. A misericórdia divina, meu caro. Ela não falta nunca e leva luz e paz até os confins do deserto. As equipes de salvamento estão chegando para recolher os sobreviventes. Como anjos de luz, balbuciou extasiado André. Como anjos de luz, repetiu Inácio emocionado. E, enquanto eles corriam para longe, no meio da balbúrdia toda, cumprindo a sua parte da missão, continuou a doce visão dos céus, com os amigos de Clara cumprindo a parte deles, estendendo as mãos prestimosas aos que pediam socorro e, docemente, os recolhendo, de volta ao caminho da luz. Vamos voar, 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 meus amigos. Bem longe da fortaleza, passaram pela barreira vibracional e entraram novamente na Terra, para descansarem antes da viagem final de volta ao lar, que, depois de tudo, sabiam perfeitamente onde seria daquela hora em diante. Viam-se no lindo bosque, onde a água corrente e cristalina murmurava canções de paz, entre o verde da relva e a alegria de flores coloridas. Deitaram-se debaixo de uma árvore frondosa, repondo energias através do contato com a mãe natureza. Os pássaros cantavam, o sol brilhava e, novamente, lembranças da terra correram às mentes de todos. Mas, desta vez, sem dor, sem mágoa, apenas recordações das histórias de cada um. Simeão, Francisco e Augusto relaxavam deitados de olhos fechados sob frondosa copa verde e os outros se encantavam com a conversa gostosa dos recém-salvos velhinhos, que queriam saber de tudo ao mesmo tempo e mostravam-se na mais perfeita lucidez. André desdobrava-se em explicações, mostrando quanto já fazia parte da nova realidade. Curiosamente, em momento algum os pais falaram do filho ou tentaram se informar da mudança de local e mesmo dos horrores que haviam passado momentos antes. Tal fato chamou a atenção de Augusto que, embora de olhos fechados, estava atento à conversação. Perguntou discretamente a Francisco. Por que não falam do filho e nem mostram mágoa por perdê-lo? E por que não estão traumatizados com o que aconteceu com ele e com eles? Por que não se lembram mais dele nem de nada do que lhes aconteceu? Hã? Augusto assentou-se num pulo.
Isso mesmo. Foi apagada temporariamente da memória deles a lembrança do cativeiro, da tempestade do filho. Sofreria muito caso se lembrassem. E eles fizeram por merecer esta trégua de paz. Logicamente, como nada se perde no universo, nem seres nem fatos, eles se encontrarão no futuro, onde, juntos novamente, terão chances de reconstruírem a vida com muito amor e mais sensibilidade. Mas, no momento, ficarão bloqueados, para o próprio bem de todos e para que possam se dedicar integralmente ao próprio crescimento. E isso é um trabalho individual, dentro do caminho que escolheram. Um dia, não sei se amanhã ou daqui a 100 anos, que importa o tempo diante da eternidade. Gabriel acordará e reencetará a marcha da evolução, usando os próprios recursos. Até lá, será bom para ele ficar esquecido por aqueles que ele não esquecerá em momento algum. Ele fez por merecer isto. Lembra-se da frase: a cada um segundo suas obras? Augusto mirou o azul do céu, pensando na grandeza do universo e do seu comando. Depois do proveitoso descanso, onde ficou imóvel como se estivesse profundamente adormecido, Simeão levantou a voz forte e sonora. E agora, vamos voar, meus amigos. Voar? Repetiram todos em coro. A opção é de vocês. Querem voltar para casa imediatamente ou preferem andar dias e dias a pé, à cata de portões vibracionais? E, juntando a palavra ação, abriu os braços como uma ave de paz e foi se levantando lentamente do solo, seguido por Francisco, que gritou para baixo, rindo dos olhares indecisos de todos. Não querem vir? Dalva e Jaciara, decididas e confiantes, abraçaram seus alegres e já muito queridos velhinhos e alçaram o voo, chamando e encorajando os boquiabertos companheiros. Desajeitados, eles começaram a tentar imitar aves, batendo os braços desordenadamente. Foram orientados por um divertido Inácio. Voar, ou voletar, é um estado de espírito de quem sempre voou e mantém estes registros ocultos na mente, prontos a desabrocharem ao menor toque. Ou seja, todos nós. Basta que pensem firmemente que vão voar. Alcem voo primeiro com pensamento. O resto acompanhará. Não precisa desta ginástica toda não, pessoal. Lição rapidamente assimilada e festivamente posta em prática, todos foram se levantando do solo, alguns mais devagar, outros rateando e desequilibrando ainda, os melhores estimulando os piores, até se reunirem festivamente no azul do infinito. Já com segurança e contentes como crianças no recreio, planaram de braços abertos, rindo e brincando, felizes, curtindo ao máximo a nova experiência, a inefável sensação de liberdade, de uma realidade sem fronteiras ou obstáculos. Meu Deus do céu! Meu sonho sempre foi voar. Sempre tive fixação em anjos e aves, porque eles têm asas. Esta é a melhor coisa que já aprendi na minha vida, dizia André, deslizando no ar de braços abertos, enquanto os amigos o incitavam a deslizar mais e mais, divertidos com a espontaneidade e felicidade dele. Todos sentiam o quanto era lindo voar. A sensação de voar ao infinito com leveza era fantástica e fazia com que planassem sem medo, como grandes pássaros de volta ao ninho, um enorme bando de luz, acompanhando Simeão que ia à frente. Não demorou e viram o grande complexo do Francisco de Assis, com a sua movimentação de sempre. Posicionando-se verticalmente, foram baixando suavemente, até colocarem os pés no chão firme e florido. No Jardim das Rosas, onde tanto gostavam de ficar, Dona Cacilda e Dona Marieta, irrequietas como sempre, lideravam o grupo que aplaudia os novos habitantes, que chegavam vitoriosos e agora perfeitamente integrados à nova vida. Mário, João, Carmem, Sr. Tenor, agora quase refeito, e Antônio batiam palmas, olhando a descida dos companheiros. Eles tocaram o chão como plumas e, no mesmo momento, Dona Cacilda e Dona Marieta se aproximaram de José Anselmo, conduzindo uma senhora loura, de profundos olhos azuis, que foi logo se abraçando ao filho em prantos. Alberto, radiante,
Não esperou um minuto para começar a apresentar o pai Saulo a todos e, principalmente, aos dois alegres velhinhos recém-chegados, os mais novos membros da equipe liderada pelo médico. A missão narra a trajetória de espíritos colhidos pela morte, sem preparo para a nova vida, mas com bagagem considerável e respeitável vinda de vidas anteriores. O leitor, com muitas pinceladas de emoção, acompanha o rápido desenvolvimento espiritual dos quatro amigos, Augusto, Pedro, André e Danilo, através de aventuras no outro lado da vida, desempenhando funções difíceis, galhardamente vencendo obstáculos, mostrando situações e cenas jamais vistas ou imaginadas do além. Fim.